Olá, boa tarde. Hoje a nossa live vai ser sobre tratamento de canal. A gente vai conversar com a doutora Bárbara sobre todas as dúvidas que temos a respeito do tratamento de canal. Eu vou convidá-la, eu vou chamá-la para que ela comece com a gente. Vamos ver. Deixa eu ver, cadê a imagem dela? Eu acho que agora a gente consegue colocar ela junto comigo. Muito bem! Agora temos a imagem da doutora Bárbara aqui conosco. Doutora, como está Tudo passando bem? esses dias? Bem, em casa. Está com uma cara ótima, descansada, Ai, tranquila. tô estudando também, descansando e estudando. É isso aí. O nosso assunto hoje vai ser sobre tratamento de canal. Eu gostaria só de, inicialmente, a gente explicar que o tratamento de canal ele é uma especialidade dentro da odontologia, né? Nós temos várias especialidades. Na clínica, a gente atende a parte do tratamento de canal, que é a endodontia. Nós temos ortodontistas, odontopediatra, protesista, bucomaxilo, clínico geral, periodontista. Para quê? Para que a gente consiga atender o paciente de uma forma integral. A doutora Bárbara Giuliani, ela entrou na nossa equipe no início do ano passado, ela atua como profissional parceira, né? E desde então ela vem se motivando, né? A trabalhar cada vez mais. Ela começou devagarzinho, começou como quem Foi. não queria nada e agora está tomando conta do espaço. Ela vai Sim. quatro dias por semana, está com a gente e é a profissional responsável pela realização dos tratamentos de canal. Então, a gente já tem algumas perguntas, doutora Bárbara, sobre o tratamento de canal, mas eu acho que é importante a gente inicialmente começar com uma explanação sobre o que é o tratamento de canal, sobre o que é o dente, para depois aí a gente responder as perguntas que eventualmente surjam ou aquelas que já foram realizadas anteriormente. Aí a gente pede para as pessoas que estão aí ouvindo, se tiverem algumas perguntinhas, deixarem um pouquinho mais para o final da nossa live. Tá bom? Tá bom. Nada. Então, a gente pode começar um pouquinho falando sobre a estrutura do dente? Podemos. O dente, ele é um osso, né? Ele é formado por várias estruturas dentro dele. Tem o esmalte, que é a parte de fora. Você tem o dentinho aí pra mostrar, né? É bom, tipo, eu ir falando e você Pode ir mostrar mostrando. aqui. Então, a parte branquinha aí que a doutora Úrsula tá mostrando é o esmalte, que é a parte de fora que a gente consegue ver assim aos olhos, né? Tem a dentina, que é o amarelinho, e o rosa, que é a polpa. A polpa é o quê? É onde fica o nervo do dente. É onde a gente consegue sentir sensibilidade. É por ele que a gente consegue sentir sensibilidade. Então tem toda a inervação ali, nervos, sangue, tecido mole. E aí, na parte da raiz, tem a raiz do dente, ela é protegida pelo cemento. E o que une o dente no osso é os ligamentos periodontais. É como se fosse uns elastiquinhos que segura o dente em volta do osso. É mais ou menos isso para vocês saberem, para a gente conseguir explicar o que é o canal. Tá certo, É isso doutora aí. Úrsula? Eu não vou nem discutir contigo, né? Porque eu não tenho conhecimento para isso. Eu gostaria só que às vezes o paciente fica com uma dúvida, assim, mas como que eu sinto tanta dor? Mesmo quando chega na dentina. Às vezes a gente não precisa ter um envolvimento do nervo do dente para o paciente já ter alguma sensibilidade. Mas essa sensibilidade, ela é decorrente por quê? Nessa parte amarelinha aqui, ela é como se fossem vários canaizinhos que tem os Como se fossem prolongamentos. os poros da pele, que ficam abertos, eles são maiores.
Isso. Aí ali a gente tem os prolongamentos do nervo do dente. Então, às vezes, quando a gente coloca uma substância muito fria nessa estrutura de esmalte aqui e chega a atingir a dentina, ela contém os prolongamentos da polpa, do nervo, e aí ela sofre uma contração e estimula o cérebro a produzir a dor. Para quê? Para que se remova esse estímulo do local, tá bom? Então, por isso que às vezes a gente tem uma dor que não quer dizer necessariamente que o dente vá precisar de tratamento de canal. E eu já queria deixar claro que antes da gente começar a falar sobre o que é canal, que canal não é o fim do mundo. É pra gente manter o dente em boca, pra gente não ter que extrair ele, porque extrair, arrancar o dente é a última coisa que a gente tem que fazer. Então, o canal, às vezes tem pessoas que têm experiências doloridas, tem pessoas que têm experiências super tranquilas, varia de cada pessoa, e é importante o canal. A gente fazer o canal não é nada, não, meu dente tá doendo, eu quero arrancar. Não, é importante a gente fazer o canal, tá? Muito bem. Falamos um pouquinho da estrutura do dente. E agora vamos entrar um pouquinho nesse aspecto da evolução da sintomatologia dolorosa em função de quando uma cárie atinge a polpa do dente, o nervo do dente, né? No início, aí a gente tem, vou mostrar de novo, aquele dentinho com aquela polpinha rosa, bonita. Esse é o dente que tá saudável, que é o que a gente quer sempre, né? Mas que nem sempre acontece. E aí, conforme a gente tem uma evolução da cárie, esse nervo, ele começa a ter alguns sinais inflamatórios. Isso. O que acontece é que na parte branca aí que a doutora Ursula tá mostrando, a estrutura do dente, ela não é, ela é mais, como, vamos dizer, ela é mais apertadinha. Então, a cárie, ela demora para evoluir. Quando ela chega nessa parte amarela, onde a doutora falou que tem os túbulos maiores, o que acontece? A cárie começa a chegar, tipo, a cavar, a comer a estrutura do dente e acaba chegando mais próximo ao nervo, né? A polpa. Então, por isso que é perigoso quando a cárie já está na estrutura da dentina, porque ela consegue evoluir mais rápido. Então, por isso que muita gente fala assim: eu tava com uma cárie, eu percebi a cárie semana passada, hoje já tô morrendo de dor, deu canal. Então, é importante, e por isso que é muito importante a gente sempre ao dentista a cada 6 meses para fazer uma avaliação para a gente fazer a manutenção desses dentes, tá? Aí mostra o outro dentinho aí. Isso. Aí, ó, a manchinha preta é a evolução da cárie. Então, no outro a gente viu que a cárie estava perto do nervo e agora já chegou na porção rosinha. Tá vendo que a porção rosinha, ela não tá mais rosinha, ela não tá mais sadia, ela tá avermelhada, o que significa que ela tá inflamada. Então, quando a cárie consegue chegar no nervo, não tem, não dá para fazer uma restauração, não dá. Porque o dente tá doendo, ou se ele não doeu, ele vai doer, tá? Porque é aquilo, é como a polpa, ela se sente agredida, então ela fica assim, ó, latejando, latejando e fala assim: tira essa cárie daqui, porque senão eu vou surtar. Por isso que falam que a dor de dente é uma das piores dores que tem, porque imagina, é um nervinho, é um nervo lá dentro, preso numa coisa pequenininha que é o dente e não tem pra onde ir. Não é igual quando a gente bate o cotovelo, a dor se espalha. Não, a dor fica contida dentro do dente. Então ela fica, por isso que tem gente que sente muita dor, tá? E isso varia de pessoa para pessoa também, né, doutora? Às vezes existe a necessidade de fazer o tratamento de canal e a pessoa ainda tem um relato de uma dor pequena até. Mas clinicamente a gente consegue constatar que é a necessidade da realização do tratamento de canal. Eu gostaria de acrescentar nesse ponto o quê? Que a necessidade de fazer um tratamento de canal, ela é diagnosticada muitas vezes de forma clínica, a gente não precisa nem da radiografia. Já para a realização do tratamento de canal, aí se faz necessária a gente ter as radiografias periapicais para conseguir fazer a medição do dente de uma forma adequada. Mas a radiografia para diagnóstico, ela é um meio auxiliar. Às vezes o paciente pergunta para a gente, questiona, né? Se a gente não vai fazer uma radiografia para saber como que tá. Tem muitos casos que o tratamento de canal não é diagnosticado através da radiografia, é de relato clínico, de sintomatologia. A gente não vê dor através de radiografia, né? A gente não consegue ver a resposta ao frio ou ao calor através de uma radiografia.
Então, muitas vezes mais importante que uma radiografia é o diagnóstico clínico, para a gente avaliar a necessidade ou não do tratamento de canal. Nós temos alguns casos que, inclusive, o dente ele não possui nenhuma sintomatologia. E aí a gente pede aquela radiografia panorâmica para o paciente inicialmente, né? Para fazer uma avaliação geral, conseguir fazer o plano de tratamento dele. E a gente vem com uma notícia que o paciente não gosta, que fala assim, sabe o que é? É que vai precisar tratar o canal desse dente. E aí o paciente, a primeira coisa que ele fala é, mas eu não estou sentindo dor nenhuma, nunca doeu. Exatamente. Aí a doutora Bárbara pode explicar para a gente por que isso acontece. Então, a gente tem um diagnóstico na endodontia que é lesões por polpa viva e polpa morta. A polpa viva ela é característica quando sente uma dor latejando muito forte, tinha uma cárie muito próxima ao nervo, o paciente está tomando remédio, está tomando um analgésico, o anti-inflamatório não está fazendo efeito. Então, isso são características de o dente está doendo, o remédio não está fazendo efeito, então só o tratamento de canal vai resolver. E aí tem o caso da polpa morta, que é o que acontece quando o nervo morre. Seja porque o paciente bateu o dente, seja porque o dente estava comendo um pipoca, quebrou muito próximo ao nervo, acaba entrando resíduo, acaba entrando bactéria, restos alimentares e o nervo acaba necrosando, acaba morrendo. Então aí o paciente, normalmente quando o nervo morre, o paciente não sente dor. E uma forma do corpo manifestar que tem algo de errado na região, que tem algo de errado no dente, o que acontece? Forma uma bolinha de pus, como se fosse uma espinha na gengiva próxima ao dente que está quebrado, próximo ao dente que está morto, tá? E aí o que acontece? Aí o paciente vem com o rosto inchado, às vezes forma abscesso, porque às vezes o rosto incha, forma a bolinha de pus. Então aí a gente fala, olha, mesmo que você não sentiu dor, tem um foco de infecção aí, porque tá drenando pus, tá saindo pus. Então, é importante fazer o canal. Então não é assim, mas meu dente tá só quebrado, não dá para fazer uma restauração? Não, se tiver esses sintomas e com o exame complementar, que é o raio-x, que é a radiografia, a gente vê, por exemplo, olha na radiografia, na pontinha da tua raiz tem uma lesãozinha, a gente já sabe, olha, tem bactéria aí, tem restos aí que tá prejudicando o teu dente. É como se fosse, fica tipo, para vocês entenderem assim, o que nós dentistas vemos no dente morto. Quando a gente abre o dente, a gente olha o dente tá vivo, ele sangra bastante. Quando ele tá morto, fica tipo sangue pisado, fica uma coisa, uma crostinha, para vocês entenderem. Então aí a gente consegue diferenciar, porque vários pacientes me perguntam, doutora, como você sabe se o meu dente está vivo ou morto? Por essas características, entendeu? Porque assim, normalmente um dente que tá vivo, que tá com uma cárie ali profunda, que tá doendo muito, ele não vai formar essa bolinha de pus. Por quê? Porque ele tá numa dor aguda, precisa tirar aquilo agora. Quando forma essa bolinha de pus, quando incha, é porque essa lesão, esse dente já está aberto há muito tempo, tá ali, tá cultivando bactéria, tá cultivando saliva e resto alimentar, entendeu? Então é por essas características que a gente sabe. Então nem sempre porque você não sente dor que não é que não tem que fazer canal, tem sim, tá? Doutora, agora tente explicar para a gente o que é fazer um tratamento de canal. Tá. Então, o tratamento de canal, muitos pacientes me perguntam assim, doutora, você tira a raiz do meu dente? Não. O que a gente tira, dentro da raiz do dente, tem as perninhas lá do nervo, né? Então, o nervo vai em toda a estrutura do dente. Então, o que a gente faz? A gente abre o dente e tira o nervinho que fica dentro da raiz. Então, a gente vai mexer por dentro da tua raiz. A gente não arranca a raiz fica lá dentro. E aí, a gente vai tirar esse nervinho, vai limpar bem aonde, como se fosse a casa do nervo. A gente vai limpar a casa do nervo e depois vai colocar um material apropriado para a gente conseguir manter esse dente na boca pelo resto da vida, fazendo acompanhamento, tá? E aí tem alguns tipos de como fazer esse canal. Aí já. Quer que eu explique já? Pode dar prosseguimento normal. Já pegou a sequência de todo Já peguei. Então, vamos dar continuidade aí. Nós temos diferentes técnicas para tratar o canal, né? E nós temos a técnica rotatória e nós temos a convencional.
E aí a gente queria entender um pouquinho como funciona cada técnica dessa, quais são as vantagens, quais são de cada uma, e como o profissional se sente mais confortável hoje em dia para fazer qualquer uma dessas técnicas. Porque antigamente a gente tinha assim, tratamento de canal, já sei. Vou ter que ir durante um mês no dentista e vai voltar, e vai doer, e eu vou ter que voltar, e ele vai me dar remédio, ele coloca um remédio lá dentro e demora um monte. Então, a gente já sabe hoje em dia, as pessoas mesmo, os pacientes já sabem que o tratamento de canal ele pode ser realizado de uma forma mais rápida. Então, eles já sabem que existe a sessão única. Então, ele te pergunta, ele vai atrás. Isso é muito bom, né, doutora Bárbara? Porque a gente seja indagados, que nós sejamos questionados. Porque quanto mais elevado o grau de exigência, melhor o nosso trabalho. E isso é importante para nós também. Né? Então, explica um pouquinho para a gente sobre essas diferentes técnicas do tratamento de canal. Tá. Então, assim, hoje em dia tem a técnica manual e a mecanizada. A manual foi a que eu aprendi na faculdade, a doutora Úrsula aprendeu na faculdade, que é umas agulhinhas, que são as limas manuais que a gente chama. Esse tipo de tratamento normalmente leva um pouco mais de tempo. Por quê? Porque a gente tem que usar vários instrumentos no mesmo dente para a gente garantir que esse dente vai estar realmente limpo. A gente vai ter tirado todos os resíduos, todo o restinho de nervo para não trazer problema depois que terminar o canal, tá? Então, assim, normalmente esse tratamento manual, ele leva de 3 a 4 sessões sem ter nenhuma intercorrência. Porque lembrando que se o dente ele tiver com aquela bolinha de pus, a gente não pode terminar no mesmo dia. Porque a gente tem que garantir que aquela infecção foi tirada, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Aí eu trouxe aqui as liminhas para mostrar, as manuais. Ó, essas são as liminhas que a gente tem que passar em cada raiz. Normalmente, dente da frente, ele tem um canal só. Então, às vezes, a gente consegue terminar na mesma sessão. Mas os dentes do fundo tem 3 raízes, 4 canais, então a gente leva um pouco mais de tempo, porque a gente tem que ter um contato, tem que ter um manuseio bem cuidadoso para a gente não ter nenhuma intercorrência, tá? E aí, com as tecnologias, todo mundo tem tecnologia em todos os mercados, na odontologia também. Então, entrou a instrumentação, né, a limpeza do canal, com as limas mecanizadas, que tem do tipo rotatório e reciprocante. Mas isso é uma coisa técnica e eu vou explicar a que eu gosto de usar. O que acontece? A gente usa num motor, é como se fosse um motorzinho. A gente acopla, eu trouxe aqui para mostrar. É esse aqui. E aí tem as limas. O que acontece? Essa lima que eu uso é a rotatória. O que ela vai fazer? Ela vai entrar dentro do canal do dente, ela vai rodar e puxar para fora a sujeira. Então, ela é de níquel titânio, então ela tem um poder de corte melhor. Ela consegue, não é assim, a gente não consegue acessar todas as paredes do canal, mas ela consegue garantir uma limpeza melhor. Aí tá aqui, ó. Eu uso essa sequência aqui. São 3 liminhas, é bem rápido. Então, imagina, eu acoplo aqui, entre e saio, pronto, acabou. E aí a gente vê se a gente já pode fechar no mesmo dia, tá? Por isso que tem isso da sessão única, da gente conseguir terminar na sessão única. Por quê? Porque ele traz uma maior segurança. Essas limas, as rotatórias mecanizadas, elas são de níquel titânio. Então, elas são trabalhadas termicamente. Então, ela tem uma maior flexibilidade, é mais eficaz. A gente corre menos riscos de intercorrências. O canal, a gente consegue limpar ele mais, a gente consegue ampliar o canal mais, ele fica mais limpo. Porque imagina, olha a diferença das liminhas manuais, a espessura delas para essa aqui. E ela tem muita flexibilidade. Então, assim, quando eu descobri que tinha um modo da gente deixar o paciente mais confortável, falar assim, olha, eu faço teu canal em um dia, os pacientes piraram, eles gostam muito porque eles ficam, porque minha mãe falava que eu ia no dentista e demorava 1 mês, 2 meses para terminar o dente. Então, assim, eu falo, não é mais assim hoje, entendeu? Tem alguns casos, sim, que eu prefiro fazer com manual, mas a maioria eu faço com rotatório e o paciente agradece a Deus, agradece a família inteira por ter inventado o rotatório. Então, é muito confortável. Tanto para a gente profissional, porque a gente tem uma maior segurança, não fica com aquele medo, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa errada. Não, porque a gente tem segurança. O instrumento ele é flexível, porque assim, a gente tem que entender, não é todo dente que é igual, que é bonitinho.
O dente, ele tem curvatura. Então, imagina a gente entrar com uma lima manual numa curvatura, é muito difícil. Então, a lima manual dá muito confortável. Assim, na hora que eu vejo que o paciente, vamos fazer com um rotatório, nossa, eu fico, ai, vamos. Então, é muito bom e, assim, eu super indico. Todos os meus pacientes faz com rotatório que a gente consegue garantir um melhor tratamento, uma maior longevidade, entendeu? Realmente, essa técnica da instrumentação rotatória, ela é excelente, né, doutora Bárbara? Porque Sim. ela evita também algumas intercorrências durante o tratamento de canal. A gente sabe que o tratamento que está sofrendo o tratamento de canal ou que ele já sofreu o tratamento de canal, ele é um dente que ele perdeu a vitalidade. Sendo assim, ele é mais frágil, ele é mais suscetível às fraturas. O que acontece? Quando a gente faz em uma sessão única, quando a doutora Bárbara faz em uma sessão única, ou outros profissionais fazem em uma sessão única, a gente evita curativos entre as sessões e que possam fragilizar o dente. Então, de alguma forma, a gente está ali também preservando aquela estrutura dentária, né? Sim. Além do tempo, aí a gente tem uma preservação de estrutura dentária, uma desinfecção melhor desses canais radiculares. Esses canais, eles são melhores modelados internamente. O tratamento de canal, ele não consiste em somente tirar o nervo de dente, o nervo de dentro da raiz do dente. Esse canal, ele sofre uma ampliação. Por quê? Porque pode ter partículas ali ao redor desse canal, ainda na altura da raiz, que tem que ser removidas. Porque se a gente simplesmente só tirar o material de dentro, o nervo, ou o material necrosado, e colocar outro material, a gente corre o risco de deixar lá dentro ainda micro-organismos. Quando a gente faz em uma sessão também só, a gente tem o grande benefício de não levar micro-organismos, o curativo não cair entre uma sessão e outra e a gente acabar perdendo a sessão anterior, né? É uma segurança, eu acho que para todo mundo, né? Para o profissional e para o paciente. Teve alguns casos que eu fiz com o manual, que eu falei, ó, a gente continua na próxima e o paciente voltou com o dente quebrado. E não voltou com quebrado que a gente conseguiria recuperar. Voltou com quebrado que eu olhei para o paciente e falei, infelizmente vai ter que fazer a extração. Porque assim, a gente sempre orienta o paciente, por mais assim que eu esteja fazendo com o rotatório e esteja com fístula, eu não possa fechar no mesmo dia, a gente orienta. Tá com curativo, tá com remédio dentro para você não sentir dor e para fazer a desinfecção. Então, assim, toma cuidado, não mastiga do lado, cuidado com bala, chiclete, coisa dura, eu sempre oriento, tanto que eu sei a fala decorada para todos os pacientes. Então, e aí, assim, não, às vezes não é o paciente, fui comer um pedaço de coisa mole e quebrou, assim, o dente ele fica muito fraco, porque imagina, quando a gente faz tratamento de canal, a gente tá tirando o que tá deixando o dente vivo. Então, o dente ele fica mais fraco, porque ele tá ali para fazer a função dele, para ele não ser extraído. Então, assim, não é porque terminou o canal, não é porque terminou o dente tá de volta na boca sem dor, que a gente tem que comer uma rapadura, que a gente tem que comer uma coisa muito dura, entendeu? A gente tem que lembrar que foi feito um tratamento daquele dente e que a gente quer que ele se mantenha na boca. É muito importante a gente lembrar que sempre a gente vai ter que cuidar desse dente. Certo. Como que funciona o que a gente chama de obturação do canal, o fechamento, a sessão de fechamento do canal, onde realmente a gente tem a finalização do tratamento de canal, não necessariamente a restauração do dente. Como que funciona essa obturação? Tá. Então, depois que a gente usa as liminhas lá, vou dar o exemplo com o rotatório. Depois que a gente limpa, e a lima, ela não entra assim, só ela. A gente usa substâncias, líquidos para ajudar nessa desinfecção, tá? Porque o que acontece? A lima, ela vai girar lá e vai tirar a sujeira, mas a gente também tem que usar resíduos, líquidos, um tipo de cloro para a gente conseguir eliminar e tirar todas as bactérias, tá? Então, depois que a gente fez isso, o canal tá limpo, tá tudo certo, e aí a gente vai colocar, chama cone de gutta-percha. Ele é termoplastificado, tá? Então, são dois pauzinhos laranja que todo paciente pergunta, doutor, o que é esse pauzinho que você vai colocar dentro do meu dente? Eles são, eu vou te falar, dá uma sensação, sim, a doutora tá colocando, mas depois ela vai tirar. Eu não sei porque ela coloca se ela tira, né? Exatamente, então, exatamente. O que acontece?
Então, porque assim, a gente tirou o nervo, então lá dentro tá vazio, a casa tá vazia. Então, o que que acontece? Se ela ficar vazia, vai ter foco de bactérias irem morar lá. E a gente não quer isso, a gente não quer. Então, a gente coloca esse. Peraí, deixa eu mostrar aqui. É uns canudinhos assim, ó. Aqui, ó, eles. Ele já tem o diâmetro próprio da lima e a gente vai colocar lá dentro da raiz. Vai colocar ele com o cimento. Porque o cimento, ele vai velar todas as paredes e vai falar: aqui não vai entrar bactéria, aqui não vai entrar saliva, aqui não vai entrar nada. Então, ele vai ter o selamento do canal radicular, né? Da onde ficava a polpa. Então, aí a gente vai garantir que tá bem limpo, tá saudável, vamos fechar e aí vamos viver a vida. Então, E ele fica lá na dentro, verdade, não tem problema. então, fica lá dentro uma parte, e a parte de cima que é removida com uma cureta aquecida para mais a parte. Isso. A parte fica lá dentro, né? Para o paciente não ficar com aquela sensação. Colocou esse negócio laranja, mas tá tirando. Para que colocou, então? Na verdade, uma parte do cone de gutta-percha fica lá dentro e a outra parte do cone de gutta-percha, que é excedente, além do canal, ela é removida, né? Ó, eu vou mostrar como se fosse aqui, ó. Imagina, esse aqui é o cone que a gente coloca dentro, né? E a parte branquinha aqui é a raiz. Tá vendo que ficou parte para fora, né? Então a gente vai vir com um instrumento aquecido e vai cortar essa partezinha que tá para fora. Entendeu? Então aí, isso daqui, como ele é termoplastificado, ele vai derreter. Então, ele vai se assentar, ele vai derreter lá dentro e vai travar. Então, junto com o cimento, nada vai descer lá para a raiz, entendeu? Sem perigo de dar infecção ou inflamar de novo. Doutora Bárbara, me diga o que te tira o sono num tratamento de canal? Já fiquei muitas noites sem dormir. Qual é o principal acidente que acontece que te causa realmente preocupação? É quando o instrumento quebra lá dentro da raiz. É assim, é uma coisa muito chata, mas é como a doutora Úrsula sempre me diz, só acontece com quem faz. E assim, não é uma coisa assim, ai meu Deus, vai ficar um pedacinho assim. Deixa eu pegar uma lima aqui para mostrar. Vai ficar um pedacinho desse instrumento dentro do meu dente. Gente, muitas vezes, na maioria dos casos, a gente não consegue remover. Então vamos assim, por que que quebra? Normalmente é em dentes que tem a raiz muito curva. Então, imagina, eu vou entrar com a liminha aqui, vou instrumentar. E aí, nessa curvatura, a lima quebra. Então, assim, não tem nem Jesus, nem nada vai conseguir tirar ela lá de dentro. Só que, assim, a lima tá estéreo, não vai ter nenhuma intercorrência. Se a gente conseguir tirar, ótimo. Se a gente não conseguir tirar, tudo bem também, e tá tudo bem. Porque assim, a gente vai conscientizar o paciente, a gente vai falar, ó, aconteceu isso, isso e isso, o paciente vai estar ciente. Ele vai voltar a cada 2 meses pra gente acompanhar pra ver se vai ter alguma reação diferente do normal. Se não, é vida que segue. Já aconteceu comigo. Já fraturei lima, paciente ficou ciente, o paciente volta e, ó, até a doutora Úrsula aqui não faz mais canal, já quebrou lima lá dentro. E assim, o instrumento ele é muito fino. Então, assim, imagina uma agulhinha lá dentro do dente que a gente está movimentando para limpar e tem risco de quebrar. Então, assim, paciente volta, fala, ó, tá tudo certo, então tá bom, volta daqui 2 meses pra gente radiografar e a gente vai tirar raio-x para acompanhar, para ver se teve alguma alteração no dente ou nos tecidos ao redor. Então, tá tudo certo, e não é o fim do mundo, não, a gente não vai precisar extrair o dente. O importante é o paciente saber que esse instrumento que está lá dentro, que ele fraturou, ele é um instrumento que ele está esterilizado. Ele foi previamente esterilizado e ele continua esterilizado, né? Doutora, é normal o paciente sentir alguma sensibilidade após a finalização do tratamento de canal ainda? Sim, é normal. O que que acontece? Imagina que, por exemplo, um dente que o paciente estava sentindo muita dor. Então, assim, a gente finalizando ele em uma sessão, a gente vai estar cutucando, a gente vai estar mexendo ali dentro dele. Então, o que acontece? A gente tira o nervo de dentro do dente, mas ao redor do dente, no osso,
tem muita inervação. Então, o dente e a estrutura ao redor, o osso ao redor, os ligamentos do dente, ele sofre um trauma. Então, é normal a gente sentir uma sensibilidade. Aí tem paciente que fala assim, olha, ficou 2 dias depois que eu terminei o canal bem dolorido. Eu falo, bom, é normal. É uma resposta do dente. Imagina, é como se a gente tivesse feito uma cirurgia. Leva um tempo para o dente, para os tecidos ao redor cicatrizar. Então, assim, eu tô mordendo, eu tô sentindo um incômodo. Então, assim, normal. Às vezes precisa dar uma complementada com medicação, um analgésico simples? Precisa. Porque às vezes, assim, o dente ele tem que estar ali na boca para mastigar, para ajudar a falar, e a gente não lembrar que ele existe. Então, assim, aí o paciente fala assim, olha, tô lembrando que ele tá aqui. Então, é normal, tá? Assim, eu já vi paciente, já vi relatos, eu já vi em artigos que o paciente, ele sente uma sensibilidade pós-operatória até 6 meses, até um tempo mais depois. Então, assim, não é porque, assim, o teu amigo que fez canal não sentiu nada que você também não vai sentir nada. Depende do sistema imunológico, da cicatrização de cada paciente. Então, não se assuste se o dente vier incomodar. A única coisa que não pode se sentir depois que a gente terminou o canal é uma dor muito aguda, como você sentiu antes. Isso não. Mas uma sensibilidade, vou tomar um sorvete, tô sentindo, tô mastigando uma coisinha mais dura, tô sentindo. É normal, gente. Não é o fim do mundo. É como se a gente tivesse feito uma cirurgia e a gente precisa esperar, tem o tempo de cicatrização ali do osso. Doutora, depois que termina o tratamento de canal, muitas vezes quando o paciente já faz um tratamento de canal, esse dente já tem um comprometimento da parte da coroa dele, né? E muitas vezes é necessário não só uma restauração, mas um tratamento mais invasivo. Como é feita essa recomendação do paciente procurar um tratamento para realmente finalizar o trabalho nesse dente, apesar do tratamento de canal já ter sido finalizado? Tá. Então é assim, a gente fala que um tratamento de um dente não termina só com o canal. Então é muito importante. Para a gente garantir a eficiência do tratamento de canal, é importante a gente fazer a restauração ou a reabilitação protética. A restauração é aquela massinha branca quando, por exemplo, a gente tem bastante estrutura de dente e a gente consegue, a resina ela vai suprir as necessidades daquele dente. Quando, por exemplo, o paciente, eu quebrei a metade do meu dente com milho de pipoca, fez o canal, uma restauração não vai conseguir suprir a necessidade, porque vai ter mais restauração do que dente para segurar. Então, a gente recomenda a reabilitação protética, que é o quê? Que é um pininho que a gente coloca dentro da raiz do dente e coloca uma coroinha, um dentinho falso, para a gente conseguir explicar melhor. É um dentinho falso. E qual é o prazo para se fazer isso? Eu posso, assim, daqui a 1 ano eu faço a restauração desse dente, então, porque agora já não estou mais com dor, meu problema está resolvido. Então, a gente pode postergar isso? Não, nunca, porque o que acontece? O dente, ele pode, assim, meu curativo caiu. Mas o canal tá feito. Não, gente, o canal, ele recontamina. Então, o que a gente tem que fazer? A gente terminou o canal hoje, eu dou um prazinho, assim, de 3 dias, assim, espera 3 dias que você pode sentir um incômodo, e aí você já procura para fazer a reabilitação desse dente. Então, assim, não estender isso, porque depois você vai ter uma dor de cabeça maior. Porque, assim, eu já tive casos que o paciente, eu terminei canal, deu tudo certo, o paciente não sentiu dor. Ele voltou depois de 6 meses, meu dente tá doendo que você mexeu. Você fez a coroa, você fez a restauração que eu falei? Não fiz. Aí vira uma bola de neve, porque o que acontece? Se o dente ele não foi finalizado, não foi feita a restauração ou a coroa, o que acontece? Tem risco de ter recontaminado o canal, ter recontaminado aquele produto, o conezinho que eu coloquei lá dentro. Então, o que vai ter que fazer? Vai ter que retratar o dente para depois fazer a coroa, entendeu? Então, acaba virando uma dor de cabeça muito maior do que se você tivesse ido na semana seguinte que terminou o canal reabilitar esse dente. Doutora, existe taxa de insucesso de tratamento de canal? Tipo, não deu certo, vai ter que refazer, vai perder o dente. Como que isso funciona? A gente tem, assim, a gente faz o canal visando que vai ser um tratamento satisfatório, o paciente vai ficar com o dente com o dente na boca o resto da vida, né? Mas a gente, de acordo com os artigos que a gente leu, que a gente tem na odontologia,
a taxa de insucesso no tratamento de canal é de 5 a 10%, tá? Porque a gente está tirando a infecção naquele primeiro momento, teve uma dor aguda, teve aquela situação, aquela resposta do corpo e a gente tratou. E aí, quando a gente tem que retratar esse canal, a taxa de insucesso aumenta. Por quê? Porque a gente vai estar remexendo no dente. O dente ele já fica fraco depois que a gente tira o nervo. Então, imagina a gente ter que tirar todo aquele material que a gente colocou do tratamento, do primeiro tratamento endodôntico, e ter que retratar tudo de novo. Então, a taxa de insucesso aumenta para 15 a 40%. Então, eu sempre digo, quando eu vou fazer um retratamento no paciente, eu sempre aviso, olha, não é garantido que vai dar certo. A gente está tentando salvar novamente um dente que já tinha sido condenado no passado. Então, o paciente tem que estar muito ciente que não é porque, vai retratar o canal que ele vai ficar bom igual foi feito na primeira vez. A gente sempre tenta dar o nosso melhor naquilo que o paciente apresenta, naquilo daquele caso específico. Então, é muito importante a gente não ficar comparando o nosso tratamento ao tratamento do colega, entendeu? Então, assim, a gente sempre tenta entregar o melhor ao paciente, mas a taxa de insucesso em ter que retratar o canal é muito maior. O que a gente fala sempre, que a gente procura sempre passar para o paciente é o seguinte: toda vez que a gente faz também um tratamento odontológico, a gente dá o máximo de si, né? Sim. E nós somos seres humanos, passíveis de erro, e às vezes o tratamento pode dar errado mesmo, né? E às vezes até independente de nós, porque é uma resposta biológica e cada ser humano responde de uma forma diferente, né? Doutora Bárbara, aqui na nossa live nós tivemos muitos dentistas que apareceram, tá? Muitos colegas meus da Univale, doutor Márcio, doutor André, esposo da doutora Raquel, doutora Flávia. Então, nós tivemos doutora Sandra também entrou, e algumas outras pessoas que são pacientes nossas da clínica. E nossa vizinha, Maria Luísa, também esteve por aqui. Mas agora já saiu correndo para uma reunião, porque a vida dela é só reunião. É muito corrido. A nossa querida Adriana foi voar, porque a vida dela é no ar, né? Nós atendemos muitos pacientes de empresas aéreas em função da nossa localização, que a gente fica ao lado do aeroporto de Congonhas. A gente tem agora algumas perguntas que já foram colocadas anteriormente. Então, acho que algumas já foram até respondidas aí no decorrer da nossa conversa. E aí, a primeira é da Stephanie. O que é tratamento de canal? Então, a gente já explicou, né, que o tratamento de canal é quando o dente ele é agredido por uma cárie, ou o paciente bateu o dente e teve uma fratura, quebrou muito próximo ao nervo, e aí a gente tem que fazer a remoção desse nervo, limpar onde o nervo fica, que é dentro da raiz, que são os canais radiculares, que a gente chama, limpar e colocar uma substância, colocar aquele conezinho que eu mostrei, colocar o cimento e velar esse dente. Isso. Se a Stephanie estiver nos vendo e a resposta dela ainda não foi respondida como de forma adequada, ela pode se manifestar novamente, que estamos aqui ainda, né? Para esclarecer. Pessoas que estão assistindo podem deixar perguntas aí que a gente vai lendo aqui. Isso. Acho que agora já podemos entrar na parte de responder a alguns questionamentos que surgiram durante essa conversa. Temos mais uma pergunta anteriormente ainda. Existe algum fator específico para saber se estou com algum canal? Então, tem os casos, como a gente falou, dos casos que o dente está vivo, que ele se manifesta com uma dor bem intensa, ou às vezes o paciente fez uma restauração que ficou muito próxima à polpa, ao nervo do dente, ele, aquele dente está com uma dorzinha chata quando eu tomo gelado, quando eu como doce. Então, essas são algumas características da gente saber, tipo, de cara, sem precisar de radiografia, que o dente precisa de canal. Mas tem os casos, que é o caso do dente quando ele está morto, quando necrose, que aí a gente precisa do auxílio do exame complementar, que é a radiografia panorâmica, a radiografia periapical, para a gente conseguir medir aquele dente, tudo certo. E a gente também tem uns testes térmicos, com um ventinho, teste com a gente batendo ali no dente, para ver se tem alguma lesão, alguma coisa assim.
Certo. Quais os motivos mais comuns que levam à necessidade de fazer o canal? Seria o trauma, né? Normalmente a gente vê isso muito em criança, né? Na odontopediatria, paciente foi tentar dar uns passinhos, bateu os dentes da frente, quebrou muito perto do nervo, né? E precisa fazer o canal. Por lesão de cárie, a cárie e o trauma, acho que são os maiores casos, mas também estou vendo casos de precisar fazer canal nos pacientes que têm o bruxismo, que é quando a gente tem aquele apertamento e aquele deslizamento, aquele aperto, e fica passando assim os dentes dos superiores nos inferiores e acaba tirando estrutura dental. E aí vai serrando o dente, cada vez vai diminuindo aquela porção, né? Vai tirando esmalte, vai tirando dentina até chegar no nervo. Isso nos casos aí que a pessoa tem bastante desgaste, né? Que o bruxismo é bem intenso. Exatamente. Tem um paciente aqui que ela quer saber por que é feito um tratamento de canal. Como é o tratamento? E ainda ela escreveu, tô morrendo de medo, doutora. Tipo, socorro, me ajuda. Gente, olha, não tenho medo de fazer canal, porque assim, a gente tá tentando salvar o teu dente. Às vezes a dor faz parte do processo e às vezes não. Então, assim, eu vejo muita gente, paciente, fala assim, ai, mas minha mãe, minha amiga sentiu muita dor para fazer canal. E aí, quando eu termino o canal dele, ele, nossa, até dormi na cadeira. Eu já tive casos de paciente que dormiu comigo fazendo canal. Então, assim, é casos e casos. Então, por que tem que fazer canal? Porque aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma inflamação no nervo do dente, a cárie chegou muito perto, bateu o dente. Eu já vi também, assim, o dente não tinha nada, mas formou uma lesãozinha ali na ponta da raiz que indica infecção e que indica que a gente tem que fazer o canal. Então, não é assim, eu não tô sentindo dor. Não é que você não tem que fazer canal. Às vezes o dente que precisa fazer canal, ele tá ali quieto na dele. E às vezes ele vai se manifestar com o inchaço do rosto, com a bolinha de pus, né? Que é a fístula. Doutora Bárbara, tem um paciente, não sei se é paciente ou se é alguém que somente está com uma dúvida, que ele quebrou um dente do siso e a dentista pediu para ele remover. Não, disse que ele não precisaria fazer o tratamento. Tá. Então, o que que acontece? O dente do siso, a gente diz, eu digo para meus pacientes que a maioria dos dentes do siso, eles nasceram para serem extraídos, para serem arrancados. Porque assim, o terceiro molar, que é o dente do siso, ele tinha muita função nos tempos lá das cavernas, onde a gente tinha uma alimentação com alimentos muito duros e a gente precisava ter uma força para conseguir mastigar. E o paciente que perguntou, acho que entrou aqui na live agora. Ele já Então, estava. Então, o que que acontece? O dente do siso, normalmente eu não faço canal no dente do siso. Por quê? Porque é um dente que fica muito lá no fundo da boca, que já deu problema porque a gente não consegue higienizar ou porque não tem espaço na boca para ele nascer. Então, a gente promover, colocar o paciente para fazer um canal num dente do fundo, onde o paciente já tem todos os dentes, não tem falta de dentes, e o dente do siso está ali sem função, então a gente indica a extração. Porém, tem a exceção nos casos que o paciente não está faltando algum dente do fundo e o siso está fazendo a função, o siso nasceu, conseguiu nascer e está fazendo a função do dente que está faltando. Então, aí a gente indica fazer a endodontia com a restauração ou a coroa depois, mas normalmente a maioria dos dentistas não indica fazer o canal no dente do siso, também porque ele tem uma anatomia variada, porque como ele está nascendo ali bem apertadinho, a formação do dente ele se forma do jeito que dá para formar, entendeu? Por isso que a gente não indica a extração, só em casos específicos mesmo. Doutora Bárbara, agora eu vou precisar de um apoio técnico teu, porque tu sabe que eu sou tua mãe dentista, né? Tu tem a mãe de casa e tem a mãe dentista. Sim, minha mãe. E eu vou precisar de um apoio de gente jovem, que aqui nessa caixa de baixo, onde tem um ponto de interrogação, não sei se tu tá vendo aí, se aparece para ti também. Não, para mim não parece. Então, para mim está aparecendo. Aqui na caixa de baixo tem um número 1. Será que é alguma pergunta que apareceu?
Clica aí pra gente ver, pode clicar. Eu posso te derrubar, hein? Aí vai Tá ser bom, problema tá teu. bom. Você que tá mandando. Clica, clica. Ok, vou clicar. Nada apareceu. Nada apareceu. Apareceu. É. Ah, apareceu. Muito bem. Gabriela perguntando por que Hum. alguns dentes precisam de retratamento? Ah, então, alguns dentes precisam de retratamento por aquilo que eu falei, que, por exemplo, o paciente fez o canal, não fez a restauração, não fez a coroa, o curativo, que é uma coisa temporária, durou muito tempo e depois caiu, e acabou entrando sujeira, acabou entrando saliva, porque a gente tem muitas bactérias na saliva. A saliva protege os dentes, mas ela também carrega muitas bactérias. Então, às vezes contamina, forma lesão. Tem também casos onde o canal tá feito, tá tratado, mas forma aquela bolinha de pus. Então, o que que leva? Que tem bactéria, que tem infecção dentro do canal tratado, nos tecidos ao redor e dentro do dente. Então, por isso que tem que ser retratado. E aí, o retratamento tem uma taxa maior de insucesso, mas muitos casos que eu já retratei, o paciente está vivendo feliz com o dente dele lá na boca.